Capítulo 35. Elise foi a primeira a acordar regressando de um sono profundo e tranquilo. Passara a noite toda abraçada a Daniele, que ainda estava adormecida. Apesar dos soluços de um garotinho que, ao ver os olhos de Elise abertos, começou a gritar. Talvez ele achasse que ela deveria pegá-lo no colo, dar algo para ele comer ou levá-lo ao banheiro, sem compreender que ela era apenas mais uma criança abandonada. Ela tinha dormido tão bem, agora Elise refletia, porque sentia-se protegida por aquela fortaleza e pelos fortes braços do padre Marcel, que, como um cavaleiro antigo, defendia o território da abadia. Ninguém, nem mesmo os alemães malvados, poderiam atacá-la ali. Ninguém ousaria transpor a muralha centenária em torno deles. Padre Marcel era o herói da sua história de aventuras. O garotinho saiu da cama e veio cambaleando até ela, como se tivesse aprendido a andar só poucos dias antes. Sentado ao lado dela, começou a tocar seu cabelo, que estava emaranhado com a poeira e o suor. Ele apontou para os olhos de Elise. Azul! Ele balbuciou, como se estivesse brincando de identificar cores num lugar em que predominavam as sombras, com paredes de pedra enegrecidas e vigas escuras por causa da umidade. Embora ela fosse apenas uma menina, talvez o fizesse se lembrar da mãe. Elise sentiu que a pele dela exalava um cheiro desagradável, talvez porque só tivesse lavado o rosto e as mãos. O resto do seu corpo ainda estava coberto de poeira, suor e sangue de outras pessoas. Ela não tinha ideia do que fazer com o menino, então eles ficaram ali sentados, esperando Daniele acordar e lhes dizer que deveriam ir para o pátio, a cozinha ou a missa, se houvesse uma. O que ela está fazendo aqui? Vociferou da porta um adolescente da aldeia que tinha reconhecido Elise e apontava para ela com indignação. Elise olhou para ele, baixou os olhos e viu o garotinho ainda sentado ao lado dela pegar a sua mão. O mesmo que você, limitou-se a dizer o padre Marcel, que apareceu na porta. Vamos para a capela, ordenou ao adolescente. O jovem saiu sem reclamar, mas antes de sair, lançou um olhar cheio de ódio para Elise. Ela já estava acostumada a ser rejeitada ou tratada como inimiga e ser vista como alguém diferente. No final, ela era sempre a forasteira, aquela que não pertencia a lugar nenhum, a que tinha vindo tomar o lugar de outra pessoa e que deveria viver na escuridão. A velha história estava simplesmente se repetindo na abadia. Ela levou o menino de volta para a cama e tentou fazê-lo se deitar, cobrindo-o o melhor que pôde, mas ele apenas riu como se quisesse brincar. Ela podia ver nos olhos dele uma súplica para não deixá-lo sozinho, para não esquecê-lo. Acho melhor sairmos daqui, disse a ele, que sorriu. Precisamos aproveitar o sol de verão e tomar um pouco de ar fresco. O garoto estendeu os braços para ela. Elise levantou-o da cama e juntos atravessaram um corredor sombrio, iluminado na outra extremidade por vitrais, que davam para um jardim nos fundos da abadia, uma espécie de horta abandonada. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu-se livre. Não precisava viver na escuridão, escondendo-se de olhares inquisitivos. Ela tinha um novo amigo e dormira bem. Qual é o seu nome? Perguntou a ele. A única resposta do garotinho foi uma risada. Eu sou Elise. Ao se aproximarem do pátio interno da abadia, encontraram uma passagem estreita que levava à cozinha. A porta estava entreaberta e o som de vozes se confundia com as notícias transmitidas por um aparelho de rádio.
Elise não conseguiu entender o que estava sendo transmitido porque o som não era claro. Quando viu o padre Marcel sentado em frente ao rádio, tentando sintonizar uma estação, o menino soltou a mão dela e correu para a cozinha. Elise correu atrás dele, mas parou no limiar. Mais de 600 mortos, dizia uma voz áspera e rouca. Aqueles bastardos dizimaram toda a aldeia. Não deixaram pedra sobre pedra. E enquanto isso estamos aqui sem fazer nada além de ouvir as notícias e esperar que venham nos expulsar para o pátio com uma arma na mão. Elise não conseguiu identificar a voz áspera e fez sinal para que o menino ficasse quieto. Agora, no rádio, alguém começava um discurso, mas era ainda mais difícil ouvir. Tudo o que ela conseguia distinguir eram vozes ininteligíveis gritando, seguidas de aplausos e vivas. Os aliados já estão em solo francês, disse outra voz. O bombardeio começou. Em breve, ficaremos livres dos botes. Não podemos continuar recebendo crianças, é muito perigoso, disse o padre Marcel, levantando-se e desligando o rádio. Se alguma delas adoecer ou morrer, vamos ter problemas. Quando ele viu Elise e o garotinho na porta, sorriu e os convidou a entrar abrindo os braços para receber o menino que correu até ele. 2 homens estavam com o padre Marcel, cujo rosto estava agora lavado e recém-barbeado. Ele estava usando uma batina limpa, um pouco menos desgastada do que a do dia anterior. Na mão direita tinha vários panfletos que ele imediatamente tentou esconder nos bolsos. Um deles caiu no chão e quando Elise se inclinou para pegá-lo, conseguiu sentir o cheiro de tinta fresca. Um dos outros homens, um sujeito baixo e atarracado, impediu-a de pegar o papel e o colocou no bolso da jaqueta. Elise notou uma ferida recente e profunda no antebraço esquerdo dele. O homem mais velho, que usava uma camisa branca limpa, mas amassada, foi até a janela e acendeu um cigarro olhando para Elise com cautela. As sombras sob seus olhos, tão escuras quanto a barba no queixo, contrastavam com a brancura do cabelo e da camisa. Elise olhou ao redor da cozinha com espanto. Não parecia se encaixar com o resto da abadia. Não havia imagens religiosas, nem bancos, nem bíblias. Num canto ela viu um coelho branco numa gaiola de metal, uma cartola preta e uma varinha com a ponta dourada. Havia também um mapa enrolado numa mesa de madeira alta e estreita. Sobre ela havia um aquário vazio. Elise foi até o coelho, que não se mexeu. Se não fosse pelos seus súbitos estremecimentos, ela teria achado que o animal era empalhado. Ela observou os homens, perguntando-se a qual deles pertenceria o coelho e o resto da parafernália de mágico. O menino não prestou atenção ao coelho, talvez porque nem sequer o vira. Sua atenção estava voltada para o padre Marcel, que o pegou no colo, fez cócegas nele e começou a chamá-lo pelo nome. Vocês sabiam que Jacques é invisível? O padre disse. Depois colocou o menino de volta no chão e começou a fingir que não conseguia encontrá-lo. Ele andou ao redor do cômodo, tropeçando, fingindo não notar o menino, que se mantinha imóvel, tentando não desatar a rir. Elise sorriu quando ouviu o nome do garotinho inquieto. Jacques correu até o coelho e sacudiu a gaiola, mas o animal não reagiu. Provavelmente estava esperando uma ordem ou um apito tocar. Não havia grama ou cenoura ali e não adiantava o menino agitar a gaiola ou soprar no nariz do bichinho. O coelho simplesmente se recusava a reagir, percebendo que não eram uma plateia de verdade. Havia restos de pão e queijo na mesa. Padre Marcel acenou para Jacques e Elise, convidando-os a se aproximar da mesa, e o garotinho devorou as migalhas e os pedaços que restavam do queijo, com exceção de um pedacinho que levou para o coelho.
O animal o cheirou sem nenhum interesse. Assistindo a cena, Elise riu alto e de repente percebeu que essa era a primeira vez em muito tempo que ela fazia isso. Capítulo 36. Do lado de fora, Daniela enfrentava dois garotos que jogavam bola na frente dela. Nem pensem em se meter com a minha irmã outra vez. Ela rosnou, enfatizando a palavra irmã, enquanto lançava para eles um olhar ameaçador. Ela não tem o direito de estar aqui, é uma boche. Retrucou o menino mais alto de bermuda, que deixava à mostra seus joelhos arranhados. Ela é culpada de tudo o que está acontecendo conosco. Como disse o padre Marcel, ela é minha irmã. Tenho o mesmo direito que eu de estar aqui, disse Daniela, endireitando-se como se estivesse prestes a se lançar sobre ele. Se você está com medo, saia daqui. Este pátio é para todos. Eles deveriam ter matado vocês duas, disse o menino cuspindo no chão. Enojada, Daniele o encarou, disposta a enfrentá-lo. Dando um passo à frente, ficou cara a cara com o garoto e pôs as mãos na cintura, desafiando-o a reagir. Se atreva, ela disse sem piscar. O menino ficou em silêncio e imóvel, surpreendido com a atitude dela. Você é um covarde porque não sai e luta contra os alemães. É com eles que você precisa mostrar valentia, não conosco. A guerra está do lado de fora destes muros, não aqui dentro. Ao ver o padre Marcel se aproximando com Elise e Jacques, os dois garotos foram para o outro lado do pátio, deixando Daniele em paz. Ela ficou ali, testa franzida, braços cruzados, mordendo o lábio inferior, como sempre fazia, quando se sentia desafiada. São tempos difíceis, disse padre Marcel, tentando aliviar a tensão. Estamos em guerra e antes não nos dávamos conta disso. Agora isso está diante dos nossos olhos, podemos sentir. Não nos querem aqui, Daniela interrompeu. Não nos querem em lugar nenhum. A guerra traz à tona o pior de nós, continuou o padre Marcel com calma. Isso é só uma maneira de sobreviver. Precisamos ter paciência. Entender as outras pessoas. Ninguém quer morrer e o medo pode nos levar a fazer coisas horríveis. Padre Marcel entendeu que seria demais sugerir a Daniele que ela se ajoelhasse no altar e rezasse por aqueles meninos agressivos. Rezar não era uma prioridade para nenhuma daquelas crianças que acordava a cada dia com uma única ideia: sobreviver. Eu tenho algo para você, disse ele, segurando um livrinho sem capa. Quando foi a última vez que você leu alguma coisa? Os olhos de Daniele se iluminaram e o padre Marcel achou que tinha detectado um sorriso no rosto dela. Pelo que ela se lembrava, a última coisa que tinha lido eram as páginas soltas do livro de botânica de Madame Sternberg, mas disso era melhor nem falar. Pegando o livrinho das mãos do padre, ela agradeceu sem falar nada, com medo de que sua raiva ainda ficasse muito evidente se ela dissesse alguma coisa. Com o cigarro na boca e quase sem fôlego, o homem de olheiras escuras abriu caminho entre as crianças e se aproximou do padre. Sussurrou algo no ouvido dele e ambos se retiraram. Daniele não prestou muita atenção naquilo, mas Elise olhou para ela com um olhar conspirador e disse, cheia de suspeita: Padre Marcel é da resistência. Daniele ficou em silêncio por alguns instantes. Depois desatou a rir. A ideia de Elise parecia ridícula, produto de fantasias infantis. Ela lembrou que durante os jantares de sexta-feira, o padre costumava elogiar aqueles que arriscaram a vida para enfrentar os alemães, mas não podia acreditar que ele fosse um deles. Ultimamente dizia-se
que qualquer homem que deixasse a aldeia ia se juntar ao grupo rebelde. Eles estão tramando alguma coisa, tenho certeza, disse Elise à espera de que Daniele dissesse algo. E um deles vai se vestir de mágico para enganar os alemães. Tenho provas, acrescentou ela. Eles estavam escondendo uns folhetos. Se fazem parte da resistência, é melhor que ninguém saiba. O que você está dizendo é muito perigoso. Daniele sabia que ela não deveria dizer mais nada, para não incentivar a imaginação indomável de Elise. Mas, ao mesmo tempo, tinha que admitir que a irmã havia plantado uma dúvida em sua própria mente. Jacques estava brincando feliz com outras crianças da sua idade no meio do pátio, jogando pedrinhas na fonte seca. Pegando Daniele pela mão, Elise a levou para a suposta sala dos conspiradores. Elas pararam em frente à porta fechada. Elise olhou em volta para se certificar de que não tinham sido seguidas, enquanto Daniele arriscava girar a maçaneta. A porta se abriu um pouco, o suficiente para ela ver que a sala estava vazia. Decidiu entrar. Viu? Não há ninguém aqui. Nada de conspiradores, alemães ou mágicos, disse zombando de Elise. Ela falou devagar, como se também quisesse se convencer de que estavam realmente protegidas dentro da abadia, embora estivesse preocupada com a possibilidade de estarem na companhia de conspiradores. Ela também sentiu um arrepio de satisfação pelo fato de alguém perto dela estar disposto a dar uma lição naquelas terríveis forças de ocupação. Elise vasculhou todos os cantos da sala para encontrar alguma prova que impedisse Daniele de pensar que ela era uma menina mal criada e de imaginação fértil. Ela tinha certeza do que tinha visto e ouvido. Parou na janela, olhando para o claustro dos monges à distância, e ao lado dele o cemitério abandonado, onde jaziam os restos mortais de frades e abades desde tempos imemoriais. O coelho e a gaiola tinham desaparecido, assim como a cartola e a varinha mágica. Tudo o que restava era o cheiro de tabaco e cinzas de cigarro no chão. Capítulo 37. Enquanto Daniele se refugiava em qualquer canto para ler um livro, Elise percorria a abadia com Jacques, que se tornara seu companheiro constante. Dedicava-se a ele com devoção, colocando-o na cama, acordando-o pela manhã, dando-lhe de comer e levando-o para tomar sol. Ela conversava com o menino como se fosse mãe dele, e ele se divertia com ela. Elise se deitava ao lado dele todas as noites e inventava histórias sobre dragões aterrorizantes e batalhas épicas. Observar os pesadelos de Jacques ajudava a afastá-los dela. Desde que tinha começado a se ocupar dele, não era mais atormentada por alucinações noturnas, nem era acordada pelo medo do que o dia seguinte pudesse lhe reservar. Para ela, o futuro se limitava às brincadeiras que fazia com Jacques, quando eles se levantassem. Quando ele adormecia e ela ia para a cama que dividia com Daniele, sua mente se enredava em confusas especulações, até que o sono a vencia. Ela estava convencida de que ninguém viria atrás delas depois da guerra. Não haveria tios ou pais ausentes, nem primos perdidos em terras longínquas. De manhã, sua alegria regressava ao ver Jacques risonho e contente. O garotinho devorava fatias de manteiga, como se fosse queijo, e tomava a sopa como se fosse água. Seu grande medo era que um dia um parente viesse e o levasse para longe dela, para uma cidade na Alsácia, onde se dizia que ninguém parecia francês, porque a fronteira com a Alemanha era tão próxima que as calçadas, casas e até mesmo os rios se confundiam e passavam de um país para o outro sem aviso.
Os dias de verão estavam ficando mais longos e Elise decidiu passar a maior parte deles na cozinha da abadia, onde a luz do dia entrava pelas janelas altas. Todas as manhãs ela se sentava ali na penumbra com Jacques, aguardando Marie-Louise, a cozinheira que chegava antes do nascer do sol. Como Elise não dormia muito e Jacques menos ainda, eles iam pé ante pé até a cozinha para cumprimentar a nova amiga. Elise não gostava muito de descascar batatas ou cebolas, muito menos de ficar perto da água fervente ou das chamas rebeldes do fogão que sopravam por toda parte. Ela não era amante do fogo, mas suas visitas à cozinha permitiam que descobrisse tudo o que estava acontecendo na abadia, quem estava doente, se alguma criança nova tinha chegado, se os alemães estavam se retirando ou os aliados estavam conquistando aldeias próximas, se o bispo era ou não um colaboracionista e, mais importante de tudo, se havia comida suficiente para que sobrevivessem por mais uma semana. Marie-Louise se sentia confortável com ela, porque Elise falava muito pouco ao passo que ela falava muito. Se tivesse algo para comer, Jacques ficava quieto, embora isso pudesse ser perigoso, porque ele engolia avidamente qualquer coisa que encontrava no chão da cozinha. Durante uma guerra, as pessoas sempre perdem a capacidade de ouvir, a cozinheira dizia, enquanto descascava batatas e as jogava num gigantesco caldeirão enegrecido e amassado. Mesmo que falasse bastante, ela gostava de longos silêncios, e Elise aprendera a não interrompê-los. Ficava sentada ao lado dela sem dizer nada, até que as palavras começassem mais uma vez a se derramar da boca daquela mulher boa e sábia. Todo mundo tem sua opinião. Todos acham que estão certos, mas aonde isso vai nos levar? A lugar nenhum. Ninguém faz nada. Ela dizia, levantando o braço ocasionalmente, tentando coçar o nariz. Eu, ao menos, cozinho batatas e encho a barriga de muitas pessoas. Mesmo que não parecesse, Marie-Louise era uma mulher da cidade. No entanto, dos seus anos dourados só restavam seu pescoço elegante e o cabelo sedoso. Seus seios eram tão grandes e pesados que ela costumava se inclinar para trás, na tentativa de manter o equilíbrio. Dizia às crianças que seus olhos eram verdes, mas que todo o sofrimento da guerra tinha feito com que ficassem de um triste tom cinza amarelado. Sua pele ainda era branca e firme, embora às vezes ficasse vermelha ao redor do nariz. Ouvir histórias de outras pessoas ajudava Elise a esquecer seu próprio sofrimento, ou pelo menos a relegá-la a algum lugar onde não pudesse machucá-la. Uma manhã, Marie-Louise começou a lhe contar sobre seu passado. Ela já tinha sido proprietária de um pequeno café em Le Marais, perto de Place des Vosges, que herdara de um tio russo por parte da família do marido. Até a chegada dos alemães, seus clientes eram os infiéis, entre aspas, como era conhecida a maioria das pessoas que moravam no bairro. Eu era muito jovem. Tinha acabado de chegar a Paris e logo conheci meu marido, no café que ele acabara de herdar. O cabelo dele era preto como azeviche. Como poderia imaginar que ficaria branco como a neve? Quando descobri que ele era um infiel. Marie-Louise viu que Elise não tinha entendido e então explicou, quero dizer, judeu. Acrescentou ela em voz baixa e viu Elise engolindo em seco. Decidimos que não queríamos trazer uma criança ao mundo para que sofresse. Depois de uma pausa, ela acrescentou, uma crise sempre traz à tona o pior dos parisienses. A isso se seguiu outro longo silêncio. Elise esperou com calma que a cozinheira continuasse sua crítica.
contra os habitantes da capital. O marido tinha sido preso num dia de verão. O café foi destruído e Marie-Louise decidiu voltar à sua aldeia, para morar na casa que a mãe antes alugava para uma família de Paris, que havia deixado a cidade no dia da ocupação. Quando levaram meu marido, todos bateram a porta na minha cara. Ninguém estendeu uma mão amiga. Muitos de nossos antigos clientes, a quem às vezes nem cobrávamos, viraram as costas para mim. Lixo, é isso que eles são, lixo. Marie-Louise nunca mais viu o marido. Ele foi levado junto com todos os outros judeus do bairro para o Vélodrome de Rivière e de lá para ninguém sabe onde. Nunca vou me esquecer daquela noite de 16 de julho de 1942, disse ela. Fiquei sozinha. E adivinha o que as pessoas que estavam alugando a casa havia tanto tempo fizeram? Venderam todos os móveis, sim, toda a mobília de minha mãe. Por quê? Porque tinham fome, me disseram. Agora ela tinha que dormir num colchão no chão, mas deixava muito claro que tinha tudo de que precisava. Vocês são minha família agora. Você, Padre Marcel e Padre Auguste. O lixo que fica na lata de lixo, o lixo que fique na lata de lixo. Ela repetia frases como esta todos os dias, geralmente acrescentando algumas novas críticas. Nós, franceses, perdemos nossa dignidade. Eles queimam uma aldeia, matam brutalmente 600 pessoas e o que nós fazemos? Fugimos. Quando acabou de dizer isso, Marie-Louise notou que Elise estava com os olhos cheios de lágrimas e o corpo todo encolhido. Ah, me perdoe, minha filha, me perdoe, disse com a voz embargada. Depois foi até Elise. Eu nem posso imaginar o que você e sua irmã já devem ter passado, mas agora estou aqui, para o que vocês precisarem. A cozinheira a envolveu nos braços e Elise enterrou a cabeça nas pregas do seu avental sujo. Ela cheirava a cebolas e suor, mas isso não a impedia de sentir uma imensa ternura por aquela mulher que a tinha acolhido e que agora Elise via como parte da sua nova família. Ela aninhou-se entre seus enormes seios como um filhotinho de cachorro protegido pela mãe e esqueceu o medo, os alemães e o menino mais velho que desde sua chegada não tinha feito outra coisa além de atacá-la. Padre Marcel as interrompeu, trazendo um pedaço de manteiga embrulhada em papel pardo. Aqui está, quase 2 quilos, disse ele, colocando o pedaço de manteiga na mesa. Não acho que vamos conseguir mais por um bom tempo. Meu contato desapareceu. O altar logo vai estar vazio, disse a cozinheira. Um rubi em troca de um pedaço de manteiga. Meu Deus, a que ponto chegamos? Elise imaginou os santos e as virgens despidos, o cálice sem rubis, as galhetas ou castiçais de prata desaparecidos. A missa logo se reduziria ao sinal da cruz. Para esta tarde, me prometeram um pouco de carne, acrescentou o padre. Então esta noite vamos ter um bom jantar, mas e amanhã? Marie-Louise perguntou em voz alta. Ela lamentava que o padre Marcel tivesse de sacrificar os utensílios do altar, os únicos tesouros que a abadia ainda possuía para conseguir comida. Prefiro trocar essas coisas por comida do que deixar os alemães virem e saquearem tudo, disse ele sem arrependimentos. Tudo o que você precisa são óculos escuros e um guarda-chuva, para parecer um jovem da cidade, um daqueles que protestavam contra a ocupação. Se não fosse pela batina, você seria a imagem de um Zazu, um provocador, perambulando pela Place de Trocadéro, disse a cozinheira, gesticulando para ele.
Você logo vai vê-lo de joelhos orando pelo nosso país. Ela sussurrou no ouvido de Elise para que o padre não ouvisse, embora ele estivesse lançando olhares para ela e sorrindo. Ele acha que tem que pagar por todos os pecados que cometeu. Por quê? A guerra levou um homem decente e bondoso como ele a roubar da sua própria igreja. Porque de onde quer que se olhe, o que ele está fazendo é roubar. Elise estava cada vez mais convencida de que Marie-Louise era uma santa mulher que um dia seria beatificada, como as figuras vestidas de branco que apareciam, com os olhos voltados para o céu, estampadas nos cartões de Maman Claire, guardados na cômoda do quarto dela. A cozinheira era tão compassiva com o padre Marcel. Elise achava muito bom sentir-se protegida pelos dois e saber que eles também estavam protegendo Daniel e o pequeno Jacques. Desde que a guerra começou, as hortas estão secas, reclamou Marie-Louise. Nada é fértil na abadia. Certa manhã, Elise ficou surpresa ao ver que Jacques não tinha corrido para a cama dela ao acordar. Assustada, perguntou a Daniele se ela tinha visto o menino, mas a irmã ainda estava dormindo e simplesmente murmurou uma resposta ininteligível. Elise correu para a cozinha, onde encontrou Marie-Louise, já ocupada com suas tarefas matinais. Bastou ver Elise para a cozinheira perceber que a menina estava desesperada. Não precisou nem perguntar por quê. Parou ao lado da mesa da cozinha e a olhou com ternura, sentindo-se muito triste por ela. A garotinha não merecia tantas perdas. Você sabe que todos nós só estamos de passagem aqui, não é? Esta não é a nossa casa, certo? Ela pesava cada palavra com cautela, mas Elise não conseguia entender aonde a cozinheira queria chegar. Há muitas bocas para alimentar aqui, e eu não tenho ideia de quantos castiçais são necessários para contrabandear tanta comida. Em poucos meses, não sei como vamos sobreviver. Por quanto tempo vamos conseguir abrigar tantas crianças pequenas na abadia? Quando viu que as explicações dela ainda não pareciam surtir nenhum efeito sobre Elise, decidiu dar as notícias sem fazer mais rodeios. Ao amanhecer, o padre Marcel levou Jacques embora. Ela disse, virando as costas. Não queria ver o rosto decepcionado de Elise. Nem sabia como consolá-la se ela explodisse em lágrimas. Ela mesma havia acordado naquela manhã sem ânimo para nada. Marie-Louise ficou calada e Elise não quis quebrar a regra tácita entre elas sobre os silêncios. Ela sabia que Marie-Louise contava suas histórias em seu próprio ritmo, e ela precisava muito saber o que tinha acontecido a Jacques. Até o momento ninguém demonstrara o menor interesse por ele e, por isso, ela sentia que de certo modo o menino pertencia a ela. Elise tinha cuidado dele, dado de comer e estava lhe ensinando coisas. O que mais poderiam exigir dela? Ela sabia que ele era muito pequeno, que as crianças, aceitas na abadia, tinham que aprender a cuidar de si mesmas. Mas ela estava lá para ajudar e até agora ninguém havia reclamado. O padre Marcel encontrou um primo dele, um homem de Bordeaux. Dá para imaginar? Jacques vai para Bordeaux, disse a cozinheira rindo para disfarçar a tensão. Eles saíram de carro para a estação de trem. Alguém já está à espera dele lá. Elise se encolheu quando ouviu a palavra alguém. Então não era o primo de Jacques. Eles tinham enviado um desconhecido para pegar o menino. O primo também era outro desconhecido. Ele terá uma vida melhor, Elise. Você pode ter certeza disso. Acho que você deveria ficar feliz por ele, acrescentou Marie-Louise.
Elise ficou surpresa ao ver que não lhe vinha lágrimas aos olhos, que ela não tinha a menor intenção de chorar. Era mais como um sentimento de vazio. A partida de Jacques havia deixado um buraco e, no entanto, ela se sentia mais leve. Não teria mais que se preocupar tanto com ele, mantê-lo entretido, cuidar dele. Era melhor assim. Se quando a guerra acabasse, ela e Daniele conseguissem chegar a Paris, não teriam como dar conta de mais uma boca para alimentar. Marie-Louise estava certa com relação a isso. Pensando sobre todas as vantagens de não ter Jacques constantemente ao seu lado, ela se sentiu aliviada. Outro que tinha ido para a terra das sombras. Pelo menos eles não o levaram para a Alsácia. E a partir de amanhã vou poder dormir, disse Elise, tentando parecer irônica. Mas assim que disse isso, começou a chorar. Ela deveria ter ficado quieta, não queria que ninguém sentisse pena dela. Marie-Louise olhou para o teto, sacudiu a cabeça e sorriu. Este fim de semana você vai dormir na minha casa. Padre Marcel já sabe, preciso da sua ajuda no domingo de manhã. As palavras da cozinheira foram como um passe de mágica. Elise rapidamente se acalmou. O rosto dela se iluminou e ela correu para contar a Daniele que, como sempre, estava entretida com seus livros esfarrapados. Marie-Louise pôde voltar às suas tarefas. Ela não tinha tempo para consolar uma garotinha que perdera o amigo. Capítulo 38. No meio da estrada, a poucos metros das primeiras casas, Elise viu que Marie-Louise estava sem fôlego e suava profusamente. Não parecia que o calor iria se dissipar com o pôr do sol. Os paralelepípedos ferviam e ondas quentes e desagradáveis de calor irradiavam nas paredes de pedra. As ruas, janelas, lojas e cafés estavam desertos. Era como se a maioria dos aldeões tivesse fugido para o sul, e os poucos que haviam permanecido tivessem se abrigado dentro de casa. Uma aldeia que se esvaziara mesmo antes do toque de recolher. Quando chegaram ao sobrado de Marie-Louise, Elise observou que todas as casas da rua eram diferentes, dispostas numa fileira desarrumada, como se uma casa precisasse da outra para se manter em pé. À luz de um poste de rua, Marie-Louise encaixava a chave na fechadura da porta da frente, quando seus olhos foram ofuscados pelos faróis de um carro que se aproximava lentamente. Ela e Elise pararam para examinar o veículo preto empoeirado, que estacionou 2 casas adiante. Quando a porta do carro se abriu, Elise viu de relance a perna de uma mulher vestida com meia de seda e sapato de salto alto. As luzes imediatamente se acenderam na casa em frente e outra mulher apareceu. É a esposa do padeiro, disse Marie-Louise. Ela não perde nada quando se trata do que acontece na vizinhança. O motor do carro ainda estava funcionando. Era óbvio que o motorista não tinha intenção de passar a noite naquela aldeia remota. A jovem de meias de seda demorou para se despedir. Quando finalmente saiu do veículo, sorriu para a vizinha de frente, cuja única resposta foi cuspir na calçada. A moça baixou os olhos envergonhada e remexeu na bolsa à procura das chaves da casa. O carro já havia se afastado e ela se sentia desprotegida. Marie-Louise cruzou os braços e olhou feio para a esposa do padeiro, depois sorriu para a jovem. Essa vadia imunda da Viviane. A esposa do padeiro reclamou alto o suficiente para Marie-Louise ouvir. A vagabunda da aldeia. Quem pode usar meias de seda sem buracos nos dias de hoje? Só ela. E ainda tem a coragem de ficar na janela comendo uma barra de chocolate. Quem pode pagar por um chocolate nos dias de hoje
Só ela mesmo. Elise olhou para as costuras perfeitas das meias de seda sob a luz mortiça do poste. Então a jovem entrou na casa, batendo a porta atrás de si. Parecendo exausta, a cozinheira aspirou o ar quente até encher os pulmões. Amanhã é dia do cartão de racionamento. Vamos ver o que podemos conseguir. Dentro da casa, Elise seguiu Marie-Louise até uma escada dilapidada, com paredes descascadas. O mofo da umidade aparecia através do tom rosa pálido original, enquanto em alguns cantos a pedra nua e a viga de madeira aparentemente indestrutível eram visíveis. Desde que minha mãe morreu, não conseguimos alugar o armazém do andar de baixo. E ninguém quer comprar tecidos ou estofados, explicou Marie-Louise enquanto subiam as escadas. Elise estava ansiosa para saber mais sobre a jovem do carro e para conhecer a casa da mulher que cozinhava para eles todos os dias. Mas Marie-Louise não acendeu nenhuma lâmpada, apenas um par de velas como as da abadia. Toda sexta-feira à noite acendo uma vela em memória do meu marido. Isso é tudo o que posso fazer por ele, disse ela. Amanhã de manhã você vai ver como a casa fica toda iluminada com a luz do sol. Elise se afastou das velas apreensiva e seguiu as chamas tremeluzentes nas mãos da cozinheira. Enquanto caminhavam pelos cômodos do andar de cima, ela notou que havia muito poucos móveis, juntamente com algumas fotografias e adornos. É verdade que Viviane deixa a nós, mulheres francesas, com uma reputação muito ruim. Eu me pergunto o que a trouxe de volta para a aldeia. Marie-Louise não era muito de conversar, era mais uma especialista em solilóquios. Mas essa mulher em quem querem cuspir, quem sou eu para julgar? Ela colocou uma das velas na mesinha de cabeceira e acomodou Elise entre os travesseiros de plumas. Aconchegada nos lençóis brancos, recém-lavados, a garotinha achou que estava no paraíso. No final das contas, sinto pena de Viviane, ela também é uma vítima. Marie-Louise continuou com voz cansada. Quando voltei para a aldeia e ela ouviu que meu marido era um infiel e tinha sido preso, foi a única pessoa que sentiu pena de mim. Todos os outros vizinhos torceram o nariz. Marie-Louise não esperava nenhuma resposta, mas tudo o que Elisa queria fazer era fechar os olhos, mergulhar nas suas fantasias sobre Paris e esquecer a jovem indigna. Somos todos vítimas desta guerra, continuou a cozinheira. O tempo está contra nós. Um dia, Viviane e a esposa do padeiro vão acordar e uma não terá mais o carro para levá-la para a casa em segurança. Terá que pegar o trem e de nossas janelas a veremos chegar arrastando os pés, sem meias de seda para vestir, ou um mísero chocolate para comer. E a outra terá perdido aquele infame filho milicien dela, que faz serviço sujo para os alemães e a deixa toda orgulhosa e se sentindo superior a todos nós. Mas aí será tarde demais para pedir perdão, disse ela, apagando a vela entre os dedos. Não haverá perdão, não para aquelas duas, ou para qualquer um de nós. Ela parou na porta olhando para a já adormecida Elise. E você? De onde foi que veio? Perguntou a si mesma. Marie-Louise foi encher a banheira com água quente e fumegante e derramou de um frasco cor de malva o que restava dos seus sais. Um vapor perfumado pairou sobre a superfície da água. Marie-Louise entrou na banheira com cuidado para não espirrar água no piso imaculado de ladrilhos pretos e brancos.